solenidade de Pentecostes, no último dia das festas da Páscoa. No início da nossa celebração, recebemos o dia do nosso batismo, o dia em que começamos a ser cristãos. Todos nós fomos chamados à água pela vida nova. O Espírito de Deus uniu-se para sempre ao nosso Espírito. Cantemos.
Senhor nosso Deus, que no mistério de Pentecostes santificais a Igreja, dispersa entre todos os povos e nações, derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem os corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Depois da restauração de Jesus, os discípulos regressam à casa como tinham celebrado a ceia pascal, com ele e vivem em comunidade e oração. E no dia de Pentecostes, vivem uma experiência tal forma extraordinária e intensa que não tem palavras capazes de expressar, são muitas línguas transmitidas através de nós. Escutemos a sua descrição e as consequências. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que iam dividindo, e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimisse. Residiam em Jerusalém os judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele grito, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual nos ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, ermitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadocónia, do ponto da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, vizinhos de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E renovai a terra.
da sua cultura grega, os coríntios valorizavam muito as manifestações extraordinárias, como o falar em línguas. E isto de tal maneira que tinham tais carismas que jogavam superior, desprezando até quem não os tinha e criando divisões na comunidade. Recorda-nos quem está na origem dos carismas e qual é a sua única e exclusiva finalidade. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera único em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim, como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No dia da ressurreição, no domingo, os discípulos estão fechados em casa, cheios de medo. Mas porque estão reunidos em comunidade, observam não só a presença de Jesus ressuscitado, que ocupa o lugar central, como os dons que só eu para oferecer. O que acontece na comunidade deste primeiro domingo é um anúncio do que acontecerá nas comunidades dominicais de todos os tempos e lugares. Também na nossa. Vindo ao Espírito Santo, vindo amor ardente, acendes na terra, vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo os nossos corações. Benfeitor Supremo, em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa, conforto no canto. Luz de santidade no céu ardeis, brasai as almas dos vossos pés. Se a vossa força e favor clemente, nada há no homem que não seja inocente. Lavai nossas manchas e a vida esticar, sarai os enfermos e a todos salvai. Abradai belezas para os caminhantes, animai os tristes e aos errantes. Vossos 7 dons concedei à alma, o que a vós confia, virtude na vida, amparo na morte, do século I. Aleluia, aleluia.
pedirei ao Pai que vos dará outro Paráclito para estar sempre convosco. Quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda a minha palavra. Para a palavra que eu ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas estando ainda convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Palavra da salvação. Ser cristão não é apenas acreditarmos em Cristo, nem muito menos acreditarmos em Deus, porque em Deus também acreditam os judeus, os muçulmanos, os hindus e outros, que não têm uma religião específica, também acreditam em Deus. Enfim, um Deus assim desconhecido. Nós acreditamos num Deus que é único e trino. E a sua unidade de Pentecostes é a revelação plena, de facto, deste mistério, deste Deus único e trino. Ao longo do Antigo Testamento, fala-se muitas vezes do Espírito do Senhor, mas não desta forma que nos aparece no toda a clareza do Novo Testamento. Em várias ocasiões, nós percebemos que, de facto, este Deus se deu a conhecer. Chamamos a este processo de revelação. Vou pensar, por exemplo, quando Jesus foi batizado por João Batista. Ouve-se a voz do Pai, o Espírito desce sobre a forma de uma pomba e a voz do Pai diz: este é o meu Filho, escutai-o. Depois, ao longo do Evangelho, outras passagens, estou a lembrar, por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, aparece-nos também um episódio em que os apóstolos encontram alguns discípulos de João Batista e perguntam-lhes se eles conhecem o Espírito Santo. Eles dizem: nunca ouvimos falar nisso, mas que batismo recebestes? O de João Batista. E João Batista diz de si próprio que o batismo dele é o batismo de água, o batismo de convite à conversão. O batismo cristão é o batismo na água e no Espírito. Portanto, nós somos cristãos porque acreditamos neste Deus único e trino. É neste Deus único e trino que nós somos batizados. No domingo passado tivemos aqui nesta Eucaristia 5 batismos. E nós cristãos acreditamos que, de facto, o batismo nos torna templos onde habita a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não podemos dizer que somos plenamente cristãos. Portanto, somos trinitários. Por acaso nós não temos neste momento, aqui em Portugal, não fará, mas já houve, podemos, numa paróquia da Diocese, uma congregação chamada Trinitários. Era em Espanha, tem alguma presença que Portugal dá. Mas, de facto, este é o mistério central da fé cristã. Nós somos cristãos porque acreditamos neste Deus que é uno na sua divindade, mas formado na linguagem biológica de diferentes pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje, nesta solenidade, de facto, este mistério revela-se plenamente até à ascensão. Jesus prometia que ia enviar o Paráclito, o Consolador, aquele que iria completar a obra por ele iniciada. De facto, é isso que acontece neste dia. Podemos dizer que o dia de Pentecostes é o dia do início da Igreja como continuadora da missão de Jesus. Na ascensão escutamos Jesus, que deixa de estar fisicamente presente entre nós,
E na humanidade de Jesus que é elevada para o Pai, onde nós estamos presentes. Porque o Filho assumiu a nossa condição humana, como diz São Paulo, para ele nos tornarmos filhos no Filho. A promessa de Jesus completa-se de facto neste dia de Pentecostes, quando 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre a Igreja. Os judeus também celebravam a Páscoa e celebravam o Pentecostes. Para os judeus, o que era o Pentecostes? Era o dia em que, no Monte Sinai, Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, para que o povo, no cumprimento dos mandamentos, encontrasse a felicidade aqui e procurasse seguir os caminhos do Senhor. Pois bem, para nós o Pentecostes não é a entrega desta lei escrita, como diz o profeta Ezequiel, mas é a entrega de uma nova lei escrita do Espírito Santo no coração dos fiéis. O Espírito Santo é também o Espírito da unidade. No meio, aliás, é também, segundo a leitura, nós, no meio da diversidade, na pluralidade que caracteriza a Igreja, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que é o gerador da unidade no seio da Igreja. E por isso este texto que nós escutamos na primeira leitura não é um relato do que aconteceu, é uma profecia da universalidade da Igreja. Olhando aqui para esta Assembleia, não é difícil perceber que nós somos aqui uma expressão desta universalidade da Igreja, porque estamos aqui de diferentes países e línguas, diferentes continentes, mas estamos unidos na mesma fé. É o Pentecostes, é o Espírito Santo, que no meio desta diversidade que caracteriza a Igreja Católica, é ele que é o garante desta unidade. E por isso nós, cristãos, somos convidados também a construir a unidade. Não fazendo daquilo que nos caracteriza como pessoas um motivo para nos separarmos, mas pelo contrário, é um convite a que na riqueza daquilo que nós somos, trabalhemos para a construção da Igreja, pondo ao serviço do Senhor, pondo ao serviço da construção da unidade na comunidade cristã, os dons que o Senhor concedeu a cada um de nós. Então, vivamos este dia aqui no Senhor, que envia o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da unidade sobre esta humanidade, sobre a Igreja, sobre esta nossa comunidade cristã também, para que nós sintamos que somos todos diferentes, graças a Deus. Nós somos convidados a trabalhar pela e para a unidade da Igreja. E esta é uma das características da Igreja Católica. E termino mesmo com este pensamento. Nestes dias de um texto que dizia assim: a Igreja tem-se mantido unida ao longo destes 2000 anos, não propriamente, porque entretanto houve algumas divisões no seio da comunidade cristã. Mas reparem, quantos milhares de igrejas evangélicas e protestantes existem? Todos os dias nascem igrejas novas. Pelo contrário, a Igreja Católica mantém-se unida. Esta unidade é garantida pelo Espírito Santo, certamente, e garantida também a pessoa do Papa, que é o símbolo desta mesma unidade. Por isso, o Espírito Santo deixa-se o nosso Papa ideal, ele saiba ser também este sinal de comunhão em um mundo dividido e fragmentado, que a Igreja saiba ser este sinal de que nós contribuamos, cada um de nós, com os talentos que o Senhor nos deu para construirmos a unidade e a comunhão. E termino desde dizendo isto: a comunidade cristã evangeliza também pela unidade. Somos diferentes, é verdade, mas se estivermos divididos, só fazemos mal. Porque o mundo, divisões já existem tantas, infelizmente. Nós, pelo contrário, somos convidados a construir a comunhão, a gerar a unidade, a fazer daquilo que nos distingue como pessoas não um motivo para estarmos divididos, mas, pelo contrário, para sentirmos que a unidade se constrói na pluralidade dos dons que o Senhor concede a cada um de nós.
Pai, que envia o Espírito Santo sobre a Igreja para confirmar a sua renovação pascal, dizendo com alegria: Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Sobre as igrejas que procuram a unidade, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. pelo Papa João XIV, sobre os bispos, os presbíteros e os diáconos, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. sobre todos os batizados e confirmados, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. sobre os católicos e sobre aqueles que os acompanham, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. sobre os que servem os povos e os governam, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. sobre os jovens que o Senhor chama a seguir, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. sobre os esposos que se amam e sobre os que deixaram de se amar, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. sobre os idosos, os que estão sós e andam tristes, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. sobre os fiéis que se reúnem a cada domingo, Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Deus eterno e omnipotente, que enviai o Espírito Santo aos corações dos vossos filhos, tornai-nos testemunhas do Evangelho, para proclamarmos aqui e em toda a parte as maravilhas que fizeste em favor dos homens. Por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos, Senhor, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste
sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a todo o mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na provisão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os corpos celestes proclamam a vossa glória cantando umas ao outro. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir os santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, que sejamos reunidos com o Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a feita da caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Fernando e todos os ministros sagrados, sobretudo o Diácono Bruno, que hoje será ordenado sacerdote. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, em especial aqueles que foram sepultar ao longo desta semana, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, sobretudo as vítimas destes conflitos que continuam todos os dias a ceifar vidas inocentes. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, justos Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória de todos os séculos. Unidos a Cristo, o Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai a tua paz a nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre unidos de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: dou-vos a minha paz, não olhei para os nossos pecados, mas à fé da nossa Igreja, e dá a união e a paz na vossa vontade. Vós que me reivindicaste dos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudades da paz de Cristo. Enviai
nosso Deus, que concedeis com abundância a vossa Igreja aos dons sagrados. Concedei pela graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir o caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Um dia especial tem também uma bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, fonte de toda a luz, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o seu Espírito Santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. O Espírito Santo, que congregou os povos diversos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Esta tarde teríamos celebração gonçal, mas uma vez que vou participar na ordenação deste jovem, do Bruno, não haverá. Teremos depois uma data que já combinei com a comunidade de Gonçalo. Entretanto, amanhã, às 4 horas da tarde, haverá celebração na Aldeia do Pico, 4 horas da tarde. E terça-feira, dia 10 de julho, dia de Portugal, que há muitas comunidades portuguesas, dia do Santo Anjo da Guarda de Portugal, temos aqui a celebração, como é habitual, às 6 horas. Tinha colocado as informações, quarta-feira não haveria celebração. Vai haver às 9 horas, como é habitual. Depois, na quinta-feira, celebração penitencial às 17 horas, continuando depois às 18h30 para aqueles que vão fazer a primeira comunhão do Cristo. Portanto, haverá 2 momentos. Começamos às 5 horas, depois às 6 teremos a Eucaristia e depois continuamos com as confissões para que todos aqueles que vão fazer a primeira comunhão e vão ser crismados possam fazer a experiência deste sacramento do perdão de Deus. Desejo-vos para todos vós a continuação do Santo Domingo e de paz o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia.